Oiê! Tudo bem? Consegue Tudo, me ouvir querida? agora? E você? Tô te ouvindo bem, e você tá me ouvindo bem? Consigo te ouvir bem, sim. Nossa, Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter escolhido compartilhar a sua história. Vai ser muito bom para mim e com certeza para todas as pessoas que vão ouvir a sua história. Então, fique muito à vontade e pode compartilhar com a gente o que você sente de compartilhar hoje. ok, tudo bem. Tomara que ajude as pessoas, né? Esse é o motivo pelo qual eu desejo sempre compartilhar. Eu sempre quero compartilhar coisas que façam as pessoas se sentirem parte de algo e também acolhidas e que também elas possam acreditar que, assim como eu consegui melhorar em muita coisa, conhecer muita coisa, elas também conseguem. Com certeza. Primeira coisa que eu quero falar foi uma decisão muito forte que eu tomei de estar fazendo de cabelo preso essa entrevista, porque essa falha que eu tenho aqui, né, ela foi uma das coisas que contribuiu e muito para essa questão também da dependência emocional, né? Com 1 ano de idade, eu sofri um acidente muito sério com óleo fervente, né? A pessoa que cuidava de mim, eu estava fritando peixe e eu estava aprendendo a andar. Eu aprendi muito tarde a andar, né? E a pessoa, por descuido, ela deixou o cabo da frigideira. Ela deixou o cabo da frigideira para virar do lado de fora da, do fogão, né? E a criança, ela tem que se agarrar para ela andar. Sabe aquela fase que a criança vai, sabe? Aí eu peguei, eu usei o cabo da panela de apoio, né? E acabou que o óleo caiu sobre mim. Nisso que o óleo caiu sobre mim, acabou que isso trouxe suas consequências. Uma das consequências foi que eu nunca mais tive cabelo nessa parte, ou seja, desde 1 ano de vida, né, eu não tenho cabelo aqui. Eu quero frisar que eu cheguei a conseguir no ano passado uma prótese, né? Uma prótese para colocar aqui, né? Uma prótese colada. E quando eu coloquei, eu me senti tão incomodada, né? Me senti tão incomodada porque eu senti que assim não foi o resultado que eu queria, né? E eu senti que algo estava completamente fora do lugar. Então eu só fiquei com a prótese durante 3 semanas, 3 semanas muito tortuosas, para ser bem sincera, porque era difícil. Ela ficava descolando toda hora, sabe? E assim, eu já vinha passando por um processo de autoaceitação, né? Por muita terapia, né? Preciso frisar que eu passei por diversos tipos de terapia, ainda passo. E assim, pra ser bem sincera, não foi por mim que eu coloquei a prótese, e sim por pressão, de certa forma. Sabe quando falam pra você a vida inteira? Ah, não, pelo amor de Deus, esconde essa falha, sabe? Então, assim, eu coloquei. É óbvio que foi uma decisão minha, totalmente minha, e parte de mim queria saber como seria, né? Mas quando eu coloquei a prótese, eu sentia que não era eu. Sabe, eu pensei, cara, peraí, eu não preciso dessa prótese. Eu já tô tão, né? Eu já estou tão acostumada com isso como parte de mim que esconder não faz sentido. Eu não tô me sentindo. Eu não sinto que essa prótese me fez mais mulher. Então eu decidi tirar. E pra mim foi uma coisa maravilhosa, sabe? Imagina o seguinte: até mais ou menos 7 anos de idade, eu não tinha noção disso. Eu não entendia que isso de alguma maneira me diferenciava das meninas. Aí, com 8 anos, eu fui morar na Alemanha. E lá na Alemanha foi a primeira vez que eu me senti diferente. Eu comecei a ver as meninas loiras, de cabelos lisos, de pele macia, pele lisa, e que não tinham falhas. E eu era uma menina de pele um pouco mais escura, com cicatrizes, com uma falha, e cabelo assim, bem cacheado. Aí eu comecei a sentir que eu era diferente das meninas. E, e assim, né, as pessoas elas me elogiavam muito por eu ser inteligente e fofa. E isso vai ser importante, tá? Essa informação. E assim, foi com mais ou menos 8 anos de idade que eu comecei a entender o conceito de beleza e sensualidade. Aí, com 8 anos de idade, eu comecei a perceber que as meninas que eram diferentes de mim, elas não precisavam se esforçar para ser bonitas. E eu, para ser bonita, eu tinha que me vestir de um jeito que chamasse atenção, eu tinha que cobrir a falha,
eu tinha que fazer aquela chapinha, sabe? Eu tinha que me portar de um jeito X para eu poder competir em quesito beleza com meninas que não precisavam de nada disso, porque o cabelo delas já era liso, já era loiro, elas não tinham isso, né? E eu não gosto de me maquiar, não gosto, até hoje. Pra mim, o maior modelo de beleza sempre foi minha mãe. Minha mãe, ela é bonita de verdade. Ela é muito linda. E aí eu tenho uma irmã, eu tenho duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Se eu falar pra você que todos os meus irmãos têm cabelo liso, loiro, são magros. Então, assim, todos os meus irmãos poderiam ser modelos. Cabelo enorme, sabe? Aquele jeito certo. Minha irmã, ela teve 2 filhos, o corpo dela é um corpinho de Barbie. Meu irmão, ele é um galã total, sabe? A minha irmã mais velha, já chamaram ela para ser modelo, e a minha irmã, ela não quis ser. E assim, aí eu comecei a me comparar. Ficava essa coisa da comparação, sabe? E você sabe que ser menina é você ser elogiada por ser bonita, né? E Graças a então, Deus isso está mudando. graças eu dou, ainda bem, sabe? Mas era difícil pra mim, porque não adianta, sabe? Você percebe que tem algo de diferente em você, algo que as outras meninas não têm. E esse sentimento começou a me acompanhar por toda a minha vida, né? Então, assim, eu passei e minha mãe, cara, minha mãe, ela foi muito sábia. Minha mãe, ela quis muito cultivar em mim o sentimento de cultura e empoderamento. Então, minha mãe passava pra mim filmes como O Homem da Máscara de Ferro, porque, assim, eu tinha que usar uma máscara de couro desde criança para proteger minha pele do sol, porque minha pele é enxertada, né? Então, minha mãe mostrou vídeos como O Princípio do Bem, é, O Homem da Máscara de Ferro, né? No caso, para quem não assistiu o filme O Princípio do Bem, o professor do personagem principal, ele sofreu uma queimadura muito forte, mas isso, é, mas isso não impediu ele de ser um professor brilhante e encontrar o amor, né? Então, assim, minha mãe, ela pegava todas as situações que pareciam adversas e me contava a história e me mostrava filmes de pessoas que conseguiram vencer essas adversidades. Eu me tornei uma pessoa muito com essa coisa. Eu quero fazer uma mudança, eu não quero que ninguém se sinta como eu me senti, mas minha mãe, ela sempre fez muita questão de mostrar pra mim que, independente da minha aparência, que sim, era diferente, eu poderia sim fazer muita diferença, contanto que eu decidisse, né? Porém, a minha família é muito disfuncional. Isso me impactou de uma maneira muito profunda, porque eu não sabia até anos atrás que existia um outro tipo de vida, uma vida sem briga, né? Uma vida assim, sem você, né? Como eu poderia dizer? Eu cresci vendo meus pais brigando, e isso me deixava com muito medo. Então, assim, desde pequena, eu decidi que eu ia fazer qualquer coisa pela paz. Uma das psicólogas falou que eu cresci com um abuso moral. Por quê? Porque eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso, né? E assim, um dos episódios que me marcou muito foi quando eu não queria tirar o cocô do cachorro e eu sempre fui chamada de preguiçosa e desleixada, desde criança. Eu sou mesmo, de certa forma, achava. Hoje em dia eu já não acho mais. Aí eu falei, eu não quero levar ele pra passear, eu não quero tirar o cocô dele. Ah, você não quer? E era um filhotinho, eu era muito apegada a esse filhotinho. Ele pegou o filhotinho e falou, você não vai? Tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o pescoço dele, ele vai morrer, você não vai precisar tirar o cocô dele mais, tá bom? Na época eu tinha 12 anos. Então, assim, Naná, esse tipo de situações, eu não sabia que era abuso, eu não identificava como abuso, porque eu estava acostumada, né? E hoje em dia eu penso, meu Deus do céu, sabe quando você está tão acostumada? Hoje em dia eu penso, cara, eu devia ter denunciado, só que eu acho que na época nem tinha direito dos animais. Isso aí foi Sim, o quê? 2000 e... sabe, foi bem início mesmo dos anos 2000. Como isso teve a ver com dependência emocional? Tem tudo a ver, porque primeiro eu me acostumei com o ambiente de abusos. E aí, desde criança, eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação, né? Então eu passei a me responsabilizar pelas atitudes, né, dessas pessoas. E sabe essa mania de falar, nossa, você é muito madura para sua idade, sabe? A gente acha que tá tudo bem falar para uma criança, nossa, como você é madura. A criança acredita nisso. Eu acreditei com todas as minhas forças, desde pequeno, que eu era mais sábia do que os meus pais, porque eu pensava, cara, eu jamais causaria esse tipo de briga, jamais agiria dessa maneira, tanto que não agi.
É muito Tá. complicado essa história de você falar para a criança que ela é muito madura, porque geralmente, quando você fala isso para uma criança, você fala num tom de elogio. Ou seja, essa Uhum, criança, ela percebe no seu olhar uma admiração. Então, você imagina uma criança que está uhum. num lar disfuncional e ela vê que no momento em que ela é madura, olham para ela com admiração. O que que é ser maduro? É ficar quieto. O que que é ser maduro? É fazer de conta que nada está acontecendo, né? E no meu caso, o que eu tentava fazer para mostrar a minha maturidade? Eu tentava convencer com argumentos, né? Então, acabou que, se você perceber, as pessoas falam até hoje que eu falo difícil, que eu sou muito eloquente. Por quê? Eu aprendi desde pequena que eu tinha que argumentar. E isso se provou um problema na minha vida. Por quê? Vamos lá. Quando a gente descobre o que é narcisismo, a gente percebe que argumentar é totalmente inútil para a pessoa. Então, assim, eu cresci num lar muito disfuncional, era muito triste. E foi nessa época que eu descobri o que era aquele vai e volta de relacionamento. Então, assim, você ouve que quando se separa de uma vez. Inclusive, fica aí a dica, pelo amor de Deus, sabe? Tem casos e casos, obviamente. Porém, cara, é muito ruim você, como filha, você vê seus pais, assim, sua mãe tá de casa. Inclusive, um dos meus maiores traumas foi quando, aos 12 anos, minha mãe, ela arrumou as coisas em mais uma das separações deles e falou que ela ia buscar meu irmão e talvez um dia ela voltasse para me buscar. Contando um pouquinho desse contexto onde eu cresci, sabe, dos exageros, do drama, sabe? Quando eu tinha, o quê, uns 6 anos de idade, minha mãe, ela pegou todas as roupas que ela ganhou de presente do meu padrasto, botou no quintal e botou fogo, como forma de expressar a raiva dela contra ele. Teve outra que ela rasgou o sofá e quebrou tudo dentro de casa. Então, assim, eu cresci vendo esse tipo de coisa. Então, eu cresci com medo. Eu sentia muito medo, sabe? E assim, acabou que eu passei a acreditar que se eu achasse os argumentos certos, eu poderia impedir esse tipo de coisa de acontecer, sabe? Então, eu acabei me tornando muito lógica, né? Mas ao mesmo tempo emocionalmente instável. Eu sofro com medo até hoje. Eu não consigo confiar nas pessoas, Naná, porque assim, eu fico achando que dependendo do que eu fizer, esse tipo de explosão vai acontecer de novo. Então, mesmo que eu não queira, eu aprendi a me responsabilizar pela explosão alheia. Tipo assim, eu era a menina que mais se destacava na escola por ter boas notas, tá? Não quer que eu não era mais inteligente, eu apenas era a que mais tirava notas 10 porque a escola, ela valoriza você por memorizar informações e escrever na prova. Toda vez que eu via que o meu boletim era 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, e meus pais falavam por brincadeira, né? Por favor, parem com essa brincadeira. Você não fez mais que sua obrigação. Você tá feliz por quê? Você não fez mais. Aí quando tirava um 8, por que você tirou esse 8? Que 8 é esse? Mas assim, esse é um tipo de brincadeira que eu acho que não, eu acho que uma pessoa tem que ter uma estrutura emocional muito forte para entender que é brincadeira, porque hoje com 28 anos eu entendo que era brincadeira, que isso sempre foi brincadeira. Com 14 anos eu ria, mas até hoje eu tenho essa questão de achar que, nossa, se eu não for perfeita, eu não sou mulher, eu não sou boa o suficiente. Eu não tinha amigos na época da escola, eu sofria assim bullying por isolamento, né? Sim, sofri agressões na época de escola, sabe? Porque eu era uma menina muito chata, essa coisa. Imagina, família disfuncional em casa, eu era isolada, meus amigos eram as pessoas mais velhas, os professores. Então eu não tinha amigos na época da escola. E eu cresci acreditando que ninguém gostava de mim. Eu cresci com muita raiva dentro de mim. E até hoje eu não sei expressar essa minha raiva. Eu fico com tanto medo de que a minha raiva cause ou explosões ou abandono, que até hoje eu tenho problema de botar pra fora qualquer sentimento considerado negativo. É muito difícil isso pra mim. Agora, pulando mais pra frente, né, pra época da minha adolescência, eu comecei a ver as meninas bonitas namorando e ninguém me queria. Mas assim, só pra constar, não é que ninguém me queria. É que quem me queria eram homens mais velhos pervertidos com intenções sexuais. E aí eu comecei a pensar, cara, se nenhum menino da minha idade quer ficar comigo, nossa, caramba, eu realmente não tenho valor. Porque quando você é um adolescente, você vê as suas amigas beijando na boca e você não beijou, é, as meninas cada vez mais vaidosas, e eu, não importava o que eu fizesse, nada tirava essa falha, nada tirava as cicatrizes, né? E isso me deixava muito triste.
sabe? Eu sentia que por conta da minha aparência, nenhum homem teria um olhar Então, como o meu. assim, o que você está trazendo para a gente é um relato muito importante, por quê? Porque normalmente as pessoas elas falam de da relação abusiva, do que elas estão Uhum. passando ali naquele momento. E você está nos trazendo a possibilidade de refletir sobre o que nos trouxe até aqui. Como Uhum. que essas dinâmicas e essas disfuncionalidades dentro de uma família, como que tudo isso mexe com a gente e como a gente aprende determinados comportamentos, como, por exemplo, normalizar abusos, normalizar agressões. Então, você trouxe no seu relato Uhum. uma história de como chegamos até aqui. E aí, Uhum. conhecendo a sua história, e todos nós agora que temos a possibilidade de conhecer, a gente já imagina, por todo esse relato que você trouxe, o que você reproduziu nos seus relacionamentos. Mas eu também sei, a partir da sua história, que num determinado momento você buscou ajuda, você sempre buscou autoconhecimento, você buscou o grupo MADA, você passou situações extremamente difíceis nesse caminho do autoconhecimento, mas você Uhum. conseguiu. E eu queria, agora Sim. que a gente começa a se encaminhar para o final, que você conte um Uhum. pouco para a gente, depois de Uhum. todos esses relacionamentos, de todos esses abandonos, de toda essa luta que você viveu em consequência de uma infância disfuncional, como Uhum. que você é hoje? Como que é o teu relacionamento hoje? Como que você se Certo. sente hoje? Ano passado terminou o relacionamento mais abusivo que eu já tive, que teve agressões, que parou, teve polícia, sabe, um monte de coisa, sabe? Eu achava, assim, que eu nunca ia conseguir me separar dele. Até que eu percebi que, assim, tudo que ele estava fazendo não era por minha culpa. Lembra da parte da argumentação? Não importava o quanto eu argumentasse. Ele queria me fazer acreditar que era por minha culpa que ele me tratava daquele jeito. Ele gritava comigo, sabe, tudo mais, né? Que ele chegou a quebrar objetos meus e tal. Quando eu percebi, cara, não tem nada a ver comigo o comportamento dele, aí eu decidi que nunca mais eu ia aceitar uma coisa dessas na minha vida e que eu ia me curar. Eu sabia que eu tava sofrendo, mas eu ia me curar. Ok, então eu comecei um processo. E eu tive que tomar algumas decisões. Quais foram as decisões que eu tomei naquela época, Naná? Eu decidi o seguinte: eu vou aprender a ser bem tratada. Então, quando eu percebi que não importa quem eu seja, eu vou ter apoio de algum grupo, foi onde eu decidi. Foi onde eu me perguntei quem eu quero ser, porque eu vou ser apoiada, né? Então, eu vou ser eu mesma, né? Porque até então eu sempre quis ser o que eu achava que os outros queriam de mim. Eu comecei a cozinhar, comecei assim a ter hobbies, e eu fiquei, ai, que delícia que nossa, eu amo ser eu. Que coisa gostosa. Nossa, eu sou tão trabalhadora, nossa, eu cozinho tão bem, sabe? Né? Então eu comecei um processo de me valorizar, né? De perceber cada pedacinho meu que era bom, né? Comecei a sair, comecei a, tipo, desenvolver, assim, uma autoestima, comecei a conhecer pessoas que me valorizavam. Que legal essa virada de chave que você deu, né? E que é a virada de chave que eu acho que todo mundo que passa por algo que você passou quer dar. Que é essa coisa que você deixa de aceitar e você passa Hum, a escolher. Então agora eu vou escolher. Não é que eu vou pegar aquele que eu achar que está me olhando diferente, que possa me dar uma migalha de amor e eu vou me sujeitar ali. Não, agora eu vou escolher. E uma coisa muito exato. legal que eu sempre falo, né, nos vídeos, e que é uma coisa que a gente só entende quando a gente vivencia, é que quando a gente muda, tudo muda. Sim, Então, exatamente. é óbvio que você começou a olhar para suas qualidades, você começou Uhum, a perceber no que você era boa, uhum, você começou a, enfim, tirar da sua vida, dar valor a quem realmente gostava de você de graça, como você falou, que eu achei uma coisa fantástica. Você começou a tirar quem não te valorizava, e aí é óbvio que viria, e principalmente que você falou que eu achei que é muito importante a gente frisar que é
eu me disponibilizei a aprender a ser bem tratada, porque a gente acha que todo mundo quer isso e a gente quer, só que às vezes não é o nosso padrão, não é o que a gente aprendeu. Então a gente precisa de fato estar disposta a mudar. Então, pelo que você contou para a gente, você vem de uma história de abusos, de uma história de baixa autoestima. Eu tenho certeza que você representou muitas mulheres aqui, principalmente nessa questão da comparação, que é uma coisa que hoje em dia a gente já fala sobre isso, é uma coisa que tem que acabar, porque a gente foi ensinada dessa forma a concorrer com outras mulheres e não a estar do lado delas, né? Ou estarmos do lado uma das outras. E aí, toda a sua história de superação, de ir atrás do autoconhecimento, desses insights todos que você compartilhou com a gente e que te trouxe hoje para uma relação saudável. Eu queria saber que mensagem você deixa para as mulheres que estão passando pelo que você passou. Mulheres, olha, eu demorei muito para aprender que você tem que confiar nos seus sentidos. Se você está percebendo que algo não está certo, é porque não está certo. Tá tudo bem se você não consegue sair imediatamente desse relacionamento, desse trabalho, dessa amizade, da casa dos seus pais, dessa pessoa, sabe? Tá tudo bem se você não está pronta emocionalmente para sair imediatamente, tá? Se fortaleça. E como a gente fica mais leve quando a gente entende que tá tudo bem e que ninguém tá acima, ninguém tá abaixo, ninguém tá melhor, ninguém tá pior, todas as pessoas estão no seu tempo e fica muito bom se a gente pudesse dar as mãos, né? Se a gente puder apoiar, se a gente puder acolher. Nesse momento, você pode me fazer até 3 perguntas. Tá, então fique à vontade. Certo. Eu queria te perguntar a respeito do medo do medo do desconhecido, do medo de largar, né? Porque, assim, atualmente a minha vida tá maravilhosa, tô num relacionamento incrível, amizades maravilhosas, sabe? Mas, assim, eu tô sentindo que tem uma área da minha vida, sabe, que eu não tô gostando. E, assim, eu tô sentindo por essa área da minha vida o mesmo sentimento que eu tinha nos meus relacionamentos abusivos. É muito interessante, né, a pergunta, porque, na verdade, você sabe fazer isso. Você sabe vencer o medo. Você sabe como lidar com isso. A vida te ensinou e é só porque você aprendeu que você está aqui hoje. O que acontece e o que eu acho, né? Às vezes a gente pensa assim, basta eu querer. Mas é como se a gente estivesse num processo, e esse processo, ele precisa do seu tempo. Então, quando você pega uma semente e você joga ela lá na terra, você sabe que ela vai brotar, mas ela não vai brotar amanhã. Ela precisa de um tempo para que isso aconteça. Então, quando eu olho para você, o que eu percebo? Que você está nesse processo. Você já sabe como deixar, você já sabe como lidar com isso. Mas esse processo está acontecendo dentro de você. E daqui a pouco você vai fazer o que precisa ser feito, vai olhar para trás e vai dizer: acabou? Já passou? E assim, sem palavras para agradecer você ter participado. Muito obrigada. Eu adoraria ficar aqui muitas horas conversando com você, mas esse momento já foi muito especial para mim. Vou guardar no coração com certeza. Obrigada pela participação, obrigada por tudo e um grande beijo. Muito obrigada. Um beijo, Naná. Tchau. Tchau, querida. Tchau.